Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco, né? Antes vou pedir aquela moral, vou pedir para você deixar o joinha e se inscrever no canal, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Segue as nossas redes sociais, lá no Instagram, tô sempre publicando a resenha, tá bem forte lá no Instagram. E o TikTok, @Vascaíno do Cerrado. E vou falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Copa do Mundo rolando, né? Camarões e Brasil amanhã. 8,50 estão pagando a vitória do Camarões, 5,5 no empate, 1,42 no misto, no time reserva do Brasil, que vai encarar o Camarões amanhã. Se você quer fazer uma fezinha desse jogo, o link está no primeiro comentário fixado. Você vai clicar, vai abrir a janela para você fazer o cadastro. Coloca o código promocional do Cerrado e confirma, assim você ajudou o canal, né? E aí você quer fazer uma aposta, o primeiro depósito ou o Pix, eles dobram em bônus para você fazer a aposta dentro da 1xBet. Você só vai constar a política de bônus para ver como é que você usa o bônus dentro do site, tá bom? 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2022 e conto ali com a sua força na hora de fazer o cadastro, colocar o código promocional do Cerrado. Então, vamos lá, vamos começar com notícias sobre o Vasco da Gama. De volta, né? O ligeirinho Paulo Brax está de volta ao Brasil e parece que só vai fazer uma coletiva na terça-feira. Isso aí, porque parece que o Brasil joga na segunda-feira. Enfim, provavelmente ele deve falar à imprensa na terça-feira. Expectativa? Bom, tem algumas expectativas que estão rolando aí em bastidores. A primeira é que ele vai apresentar o diretor técnico, né, o Abel Braga. A segunda é que deve apresentar ou anunciar um técnico. Dizem que ele é estrangeiro, não sei quem deve ser esse treinador. E parece que vai fazer anúncio de alguns jogadores ou algumas tratativas, né? Espera-se aí alguns nomes já na terça-feira. A gente trouxe ontem aqui a situação do Pedro Raul, que tá meio complicada, que agora o jogador tá pedindo para esperar. E a gente vai saber o que tem além do Júnior Urso, né? Porque pela mídia, de fato, só a única coisa que foi confirmada foi a contratação do volante lá, do meia, que estava nos Estados Unidos, o Júnior Urso. Então vamos ver aí, vamos ter que aguardar um fim de semana inteiro para o seu Paulo Brax falar o que ele trouxe da Europa, o que vão fazer no Vasco para 2023. Bom, segundo o GE, antes de falar do GE, cara, tava assistindo agora a Copa do Mundo. A Costa Rica virou em cima da Alemanha para 2-1. Tava faltando 20 minutos para acabar o segundo tempo. Estavam eliminando a Alemanha e a Espanha, tava classificando a Costa Rica e o Japão, né? Aí a Alemanha virou de novo, a Alemanha tá fora mais uma vez da Copa do Mundo, né? A Alemanha que voou na primeira fase na Copa passada, voa mais uma vez, goleou a Costa Rica, conseguiu virar, só que como o Japão ganhou da Espanha, o Japão ganhou da Alemanha e da Espanha, o Japão classifica em primeiro no grupo deles, né? Inclusive vai estar ali no chaveamento que vai pegar o Brasil. Então, curiosidade aí, quase que a Alemanha e a Espanha voaram. Ali a Alemanha ainda salvou a Espanha, mas a Espanha não salvou a Alemanha. Notícias aí sobre a Copa do Mundo. Segundo o GE, o Vasco procurou saber a situação do atacante Vitinho do Atlético Paranaense. O jogador tem 23 anos e pertence ao Dínamo de Kiev. Com empréstimo até junho de 2023, o Atlético Paranaense parece que já está procurando ali os donos do jogador para ver se há uma conversa, começa uma conversa para uma renovação, mas o Fluminense e o Vasco, isso é informação da Globo, o Fluminense e o Vasco estariam interessados na contratação de jogadores e foram buscar informações para saber sobre a situação do Vitinho, atacante do Atlético Paranaense. Você queria esse jogador, jovem jogador de 23 anos, no Vasco para 2023? Deixe seu comentário aqui, enquanto eu vou trazer uma outra notícia, que dessa vez é do Palco do Esporte, que diz que o Vitória, o Mirassol, o Botafogo de São Paulo, o Sport, o Juventude e o Vasco sondaram a situação do goleiro Matheus Mendes do Atlético Mineiro, outro jovem jogador de 23 anos, 1,91 m, com contrato até 12 de 2024. Né? Então tá aí, você vê que o único grande aí que procurou foi o Vasco, né? Esse Matheus Mendes eu não conheço, você conhece? Deixe seu recado se vale a pena, se é um bom goleiro, né? Acho que
com certeza deve ser um goleiro reserva, não é o titular. Tá aí o mercado de especulações e sondagens que não para de jeito nenhum, né? Bom, vou trazer uma novidade do Wellington Rato. E quem é que publicou uma novidade sobre o Wellington Rato? É um jornalista que chama Vene Casagrande. Ele é flamenguista, não erra uma, principalmente notícias a respeito do Vasco. Ele foi que deu o furo de reportagem primeiro a falar sobre a contratação do Júnior Urso. Quando você vê ali Vene Casagrande e ele falando em contratações, contratou, pode correr, porque esse aí é difícil ele errar. É difícil ele errar. Até hoje eu não vi. Desses jornalistas aí que fazem especulação, você pode ver que ele é o único que não fica chutando um monte de jogador especulado, né? Ele não fala absolutamente nada. Quando ele fala, é porque fechou. E ele diz o seguinte, né? Que o São Paulo, o Cruzeiro, o Fortaleza e o Coritiba fizeram ali uma proposta oficial pelo atacante Wellington Rato. E que ele conversou com representantes do jogador e que o Vasco teria feito uma proposta, só que extraoficial, né? Uma proposta informal. Algo ali pelo telefone. E aí, como é que é? A gente quer... Enfim, é o que o Vene Casagrande trouxe. Proposta oficial só do São Paulo, do Cruzeiro, do Curitiba e do Fortaleza. Já o Vasco não teve proposta oficial. Foi ali algum migué que mandaram uma... Ele diz na matéria proposta extraoficial. Enfim, vamos ver quem são os contratados que o Vasco vai apresentar na segunda-feira. Eu cheguei a fazer vídeos aqui, é raro fazer isso, mas eu fiz um vídeo aqui, numa capa, eu botei 4 jogadores, que até o Nicola falou que já estava praticamente acertado com o Vasco, né? Vou ver se eu lembro dos jogadores. Um era o Pedro Raul, outro é o Mateuzinho, lateral lá do Sampaio Corrêa, parece que diz que já está encaminhado também. O outro é o Júnior Urso, também está fechado, esses 3. E tinha mais um jogador, agora vai me falhar a memória, não sei, era um volante, um atacante. O meia, lá o meia Gustavo, que era do Sport, que está jogando lá no Al-Shabaab, Shabab Al-Ali, acho que o nome do time é Shabab Al-Ali. O jogador jovem também lá, o Gustavo, que está jogando fora do país, que foi ali destaque, jogando no Sport. Dizem que é um meio habilidoso, eu não conheço, falam que jogam muita bola, o moleque diz que joga bem. Eu não tô aqui para... Gente, tem que entender uma coisa, eu não tô aqui para criticar só por criticar, não. Se o jogador for bom jogador, se ele estiver vivendo um bom momento, chegar, beleza, não precisa ser pica das galáxias, não precisa ser um jogador de prateleira alta. Se ele estiver num bom momento, se for uma boa contratação, não tem um problema nenhum em vir aqui e dizer que foi legal. Eu gostei quando contratou o Júnior Urso, né? Embora muitos vascaínos não tenham gostado, eu cheguei aqui e falei, para compor o elenco é bom. Diz que é um jogador que estava numa fase muito boa, jogando em uma liga que ainda não é essas coisas todas nos Estados Unidos, né? Mas era destaque, era capitão, o time sentiu a saída do cara, do Júnior Urso. Diz que é um volante que está jogando mais ofensivamente, pisando mais na área, fazendo gol. Então, com o tempo, o cara acaba amadurecendo. Parece que é uma boa opção para compor elenco. Eu não acho ele um cara titular absoluto. Eu falei, o Júnior Urso, ele vai funcionar se o Vasco trouxer grandes contratações. Eu vi alguns, fofoca é o que não falta, né? Teve um aí que falou em uma postagem que o Vasco deve apresentar 10 jogadores na terça-feira, nessa coletiva do Paulo Brax, e desses 10, 2 são grandões, 2 são 2 grandes contratações. Vamos aguardar, né? Porque rádio peão não falta, né? Principalmente quando você tem um clube que não informa absolutamente nada para ninguém. E o Vasco hoje teve uma situação dos telefones, parece que os telefones de São Januário foram desligados e cagaram para os sócios. É isso aí, são as notícias que eu tenho para trazer do Vasco da Gama hoje, dia que a Alemanha foi eliminada na Copa do Mundo. Eu não sei quem são ali os setoristas do Flávio Dias, do Fábio Azevedo, do Lucas Pedrosa, dos grandes jornalistas aí que falam do Vasco, né? Eu tenho um setorista que trabalha 24 horas trazendo informações, notícias para mim. Tá aqui, ó, focado na missão. Manda um alô pra galera aí. Alô! Teclando mais que tudo, eu tentando me concentrar no vídeo e ele ali só teclando, só nas informações a respeito do Vasco. Então o meu canal é muito forte, viu? Eu tenho muita informação aí, 24 horas ligado aqui nas notícias do Vasco da Gama. Fala aí, saudações vascaínas. Saudações vascaínas. Tchau, fique com Deus, saudações vascaínas.